Algumas semanas atrás eu fui numa das cidades mais bonitas da Tailândia, mas o que também é conhecida como um grande centro de prostituição. Um dia saindo com a minha família para jantar, passei por uma rua e vi todas aquelas mulheres, aqueles homens nas esquinas e, sinceramente, o meu coração doeu. Doeu muito por pensar em quantas pessoas que vivem vidas vazias, vidas sofridas no nosso mundo. Quando isso vai acabar? Quando Jesus vai voltar e colocar um ponto final na história desse mundo de maldades e de sofrimentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui estamos nós para mais uma temporada do Resenha e como eu fico feliz de ver você comigo. Muito obrigado por sempre estar aqui. Todo esse trabalho que a gente faz é para levar você para mais pertinho de Deus. Eu fico muito feliz por ter você aqui comigo em mais um trimestre. Por falar nisso, quero perguntar para você, desde quando você assiste o Resenha? Que ano você começou a acompanhar aqui os resumos da lição com a gente? Escreve aqui nos comentários que eu quero conhecer vocês melhores. Combinado? A gente está falando sobre a volta de Jesus e mais de 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Eu sei que a espera dói demais. Cada dia que passa parece que fica mais difícil viver nessa terra, mas por outro lado, a espera significa que estamos cada vez mais perto de ver Jesus voltar. São 2000 anos a menos de espera. Mas o que realmente importa é a pergunta que eu te faço agora. Você está preparado para esse dia? Se Jesus voltar amanhã, será que ele vai encontrar você pronto? Então vem comigo, que no Resenha de hoje eu quero te ensinar como se preparar para a volta de Jesus. Antes de falar sobre isso, eu sempre gosto de situar você no tema geral do nosso trimestre. Vamos ficar 3 meses estudando sobre a identidade da igreja. BJ, identidade, o que isso tem a ver? Bem, se você olhar a sua carteira de identidade, aquela que você carrega com você, você vai ver que ela conta um pouco da sua história. Ela diz onde você nasceu, em que ano você nasceu, quem são os seus pais, e geralmente tem até uma foto sua. Na verdade, a sua carteira de identidade não é apenas um pedaço da sua história, mas é um spoiler de onde você veio e das suas características ali de origem. Mas a verdade é que toda identidade carrega uma história. E nesse trimestre, eu quero junto com você voltar no tempo para ver qual é a história da nossa igreja. Qual foi a última vez que você parou para refletir sobre como o retorno de Jesus está próximo? Já parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você conversou sobre a volta de Jesus com seus amigos ou com a sua família? Você consegue se lembrar? Sabe, galera, a realidade do advento é algo que às vezes não cabe na nossa rotina. A gente está tão ocupado em viver a nossa vida, em conquistar os nossos sonhos, em sobreviver, que muitas vezes não deixamos espaço para Jesus e para falar sobre a sua volta. Meses atrás, quando eu morava nas Filipinas, eu passei por um terremoto de 6,5 graus na escala Richter. E o curioso é que na hora do terremoto eu estava trabalhando tão focado que eu não percebi o tremor, mesmo estando no 3º andar de um prédio. Eu até senti um pequeno chacoalhão ali, mas eu pensei que era, sei lá, coisa da minha cabeça, enfim, estava tão focado que não percebi isso. Depois eu descobri o que tinha acontecido e percebi que com Deus muitas vezes acontece o mesmo. A gente está tão focado nos nossos afazeres que não percebemos os sinais do breve retorno de Jesus Cristo. No estudo de hoje eu quero te lembrar de uma coisa: Jesus está voltando. E vou te lembrar disso a qualquer custo. Se eu precisar sair da tela e te dar uma sacudida aí, eu vou fazer, porque o meu objetivo é fazer você acordar. Ei, acorda, meu povo! Quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente vê constantes reavivamentos que buscam reacender a chama do amor de Jesus e o temor pela sua vinda. Inclusive, a própria igreja que eu faço parte, a Igreja Adventista, ela nasceu de um momento onde a volta de Jesus era o assunto principal. Por isso que a gente tem o nome Adventistas, que são os que esperam o advento de Cristo. Entendeu? Essa ênfase ela vem do impacto e da influência de um movimento chamado Movimento Millerita, que tomou conta dos Estados Unidos na década de 1830 e 1840. Esse movimento, entre outros, eles começaram no século XVIII e nessa época houve um grande interesse no estudo do Apocalipse, no estudo do Daniel e de vários outros livros que descreveriam como ia acontecer a segunda vinda de Jesus. Um dos textos que eles mais estudavam era Apocalipse 6, por exemplo, no verso 12 e verso 13, que diz dos eventos que vão se cumprir antes da volta de Jesus. E eles perceberam que esses eventos já tinham acontecido, como por exemplo o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, o dia escuro de 19 de maio de 1780 e a queda das estrelas de 13 de novembro de 1833. Esses 3 acontecimentos apontavam que a segunda vinda de Cristo estava muito próxima. As pessoas perceberam isso e olhavam com interesse e com expectativa para verem o cumprimento dessas profecias. Tudo começou com William Miller, um fazendeiro que por muitas vezes ele pregava, era um pregador da Igreja Batista Americana, que após estudar a Bíblia
Bíblia ele concluiu que Jesus Cristo retornaria à Terra em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele fez isso baseado naquele texto das suas 1.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8. A previsão de Miller ganhou muitos seguidores, que ficavam conhecidos como milleritas. Eles começaram então a se preparar para o retorno de Cristo, vendendo suas propriedades, abandonando seus trabalhos e se dedicando intensamente à pregação. Afinal, Jesus estava voltando. Só que o dia chegou e Jesus ele não voltou. Eles estudaram mais e a data foi recalculada para 22 de outubro de 1844 com base na interpretação do calendário judaico. Só que 22 de outubro chegou e Jesus também não voltou. Isso levou os milleritas a um imenso desapontamento. Muitos deles sentiram-se humilhados, sentiram-se confusos e até desiludidos com a fé. Tanto é que a maioria desistiu, enquanto outros começaram a tentar encontrar aonde eles erraram e o que aquela mensagem realmente queria dizer. Eles entenderam que, em vez de Cristo retornar naquela data, ele havia entrado em uma nova fase no seu ministério celestial. Ou seja, a data estava correta, mas o evento estava errado. Em 22 de outubro de 1844, Jesus estava entrando no lugar santíssimo do santuário celestial. E isso inaugurava o fim do tempo do fim, e não o retorno de Jesus propriamente dito. Galera, eles tiveram que ter muita humildade para estudar novamente e descobrir onde eles tinham falhado. Anota isso que eu vou dizer agora. O estudo da Bíblia precisa ser cheio de humildade. Sabe por quê? Nós somos humanos, somos todos sujeitos a erros. E não é porque você é um cristão ou porque você é expert na Bíblia que você vai acertar sempre, não. Sempre vá à Bíblia com humildade para julgar e analisar se o que você acredita está certo mesmo, ok? Sabe, eu fico pensando, o que eu faria nessa situação? O que você faria nessa situação se você soubesse que Jesus voltaria e, sei lá, descobrisse que ele vai voltar agora, 31 de dezembro de 2023? Eu tenho absoluta certeza que a sua vida não seria mais a mesma. Muitas das coisas pelas quais você se preocupa e você vive simplesmente desapareceriam. A certeza da volta de Jesus, ela muda a forma como vivemos. E essa é uma grande lição que independe de datas. A gente sabe que Jesus muito em breve vai voltar e, na verdade, o seu momento pode estar mais próximo do que você imagina, porque se você morrer, a volta de Jesus já chegou para você. A pergunta que não quer calar é, será que você tem vivido como se Jesus voltasse amanhã? Mateus 25, verso 1 ao verso 13, conta a história das 10 virgens, e essa realidade nunca foi tão atual como hoje. A parábola descreve 10 virgens esperando um noivo que aparentemente se atrasou. Só que 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para as suas lâmpadas. 5 delas eram imprudentes e não fizeram isso. O noivo chegou de maneira inesperada, e só as que estavam preparadas entraram na festa. Essa parábola ensina que aqueles que continuam a confiar nas promessas de Deus, mesmo com sua aparente demora, não ficarão desapontados no final. E aí se diz, BJ, mas como conseguir ter paciência para esperar Jesus, mesmo com essa aparente demora? A resposta é, tendo a presença diária do Espírito Santo na sua vida. O azeite dentro da Bíblia, ele é um símbolo comum do Espírito Santo, algo que faltava na vida daquelas virgens imprudentes. Elas claramente conheciam a verdade da Bíblia, e exteriormente elas aparentavam ter uma profunda espiritualidade, mas isso por si só se mostrou insuficiente. Uma vida aparentemente espiritual, ela não é suficiente para te preparar para a volta de Jesus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso faça isso, ore diariamente pedindo o Espírito Santo, porque Deus prometeu que se você pedir, ele vai conceder. Um outro aspecto interessante dessa parábola é que tanto as virgens prudentes quanto as imprudentes ficaram sonolentas e adormeceram. Até a meia-noite, quando o chamado para encontrar o noivo acordou aquelas mulheres, elas estavam dormindo. Será que nós hoje estamos acomodados e sonolentos também a ponto de não perceber a volta de Jesus que está bem pertinho? Vamos acordar, meu povo. Vamos acordar, para que não sejamos despreparados como as virgens que eram imprudentes. Quando a emergência chegou, era tarde demais para se preparar. E por isso, eu quero que você entenda que você não se prepara para a guerra quando o inimigo já está na porta. Não, anota isso também. Você não se prepara para a guerra quando o inimigo já está na porta. Uma outra coisa que chama a atenção é que todas as virgens eram de alguma maneira próximas ao noivo. Caso contrário, elas não teriam sido convidadas. Mas quando elas vão ao encontro do noivo, ele diz que não conhece aquelas que eram imprudentes. Isso deixa claro que o relacionamento que existia entre eles era superficial, era sem profundidade. Um outro detalhe é que esquecer o azeite pode não ter sido acidental. Isso pode revelar que elas
não faziam tanta questão assim de estar perto do noivo. Como aquele primeiro dia de aula, sabe? Eu me lembro de que antes de voltar para a escola depois das férias, eu ficava tão ansioso para rever os meus amigos, para rever a professora, que eu inclusive dormia de uniforme, eu deixava a mochila pronta, eu pegava o meu melhor tênis, preparava os meus cadernos, porque era um desejo profundo meu estar presente naquele dia. Da mesma forma, aqueles que esperam pela volta de Jesus vão perceber uma diferença significativa na sua vida quando entenderem e perceberem o real valor que a volta dele representa. Momentos de crise, eles revelam e provam a nossa verdadeira fé. Enquanto as 10 virgens dormiam, ninguém conseguia ver a diferença entre elas. Não dava para ver, todos estavam dormindo, ninguém sabia que era imprudente ou aprudente. A diferença só foi descoberta quando a crise veio. Talvez os tempos de normalidade, até de prosperidade, sejam os mais perigosos. Aqui, agora, enquanto as coisas ainda estão mais ou menos normais, é hora de deixar o Espírito Santo entrar em todos os cantos da nossa vida, para que quando o nosso caráter for revelado, quando a hora chegar, o Cristo vivo que habita em nós seja visto perante o mundo. Resumindo, primeiro, preparação exige humildade para estudar a palavra de Deus. Segundo, preparação hoje determina a nossa reação nas crises de amanhã. Terceiro, preparação para a volta de Jesus influencia o nosso viver todos os dias. Quarto, preparação garante que não ficaremos desapontados com a aparente demora da volta de Jesus. Quando o momento chegar, você não vai poder pedir o azeite de alguém para chamar de seu. Quando a crise chegar, ninguém vai poder pedir emprestada a um amigo a confiança em Deus, a fé. Não. Cada um deve viver sua própria fé. E esse preparo acontece somente quando o óleo do Espírito Santo enche o seu coração e molda o seu caráter todos os dias. Por isso hoje, ore pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que ele preencha a sua vida. E hoje, no momento de aparente calma, você esteja cheio do óleo do Espírito de Deus, para que quando a aparente demora do noivo acontecer, você não seja pego desapercebido. É o seu desejo receber o Espírito Santo hoje? Escreva "eu quero" aqui nos comentários e vamos juntos nos preparar, orar diariamente para que o Espírito Santo nos preencha e quando Jesus vier, nós estejamos todos prontos. Grande abraço. Até a semana que vem. Eu tenho um recado para você que é professor de escola sabatina. É o seguinte, lá no meu Instagram, @VitorVJ, eu tô postando toda semana uma dinâmica, uma atividade para você fazer com a sua classe para ilustrar a lição dessa semana. Então vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha no meu Reels, que eu já deixei lá separadinha uma dinâmica para você poder fazer com a sua classe e assim poder ilustrar o conhecimento dessa semana. Beleza? Combinado? Tamo junto. Até a semana que vem.